queridos alunos, nós vamos dar continuidade ao nosso sábado letivo e, como é prometido, nós iremos trabalhar algumas questões sobre a aula que nós começamos a ver agora há pouco. Nós acabamos de assisti-la, aliás, e nós iremos trabalhar essas questões. Como nós fizemos na aula anterior, eu vou mostrar para vocês as questões e vocês vão respondê-las. Aliás, eu vou responder para vocês junto com vocês, tá? Repito, essas questões servem já como revisão para a nossa prova, ou seja, vocês comecem a estudar essas questões, respondam, coloquem elas nos cadernos e vocês já é, comecem a ler essas questões para nossas provas, tá bom? E aí a primeira pergunta é: qual a diferença entre clima e tempo? Né? E aí, resumidamente, nós já explicamos para vocês. Tempo é uma condição momentânea. Ficou assim estranho, né? O jeito que eu coloquei. Das condições atmosféricas, tá? Uma condição momentânea da atmosfera. Era melhor colocar assim, tá bom? Então, perdão aí pelo erro de português, tá? Então, tempo é uma condição momentânea da atmosfera, ok? Clima são características mais permanentes das condições atmosféricas de um lugar. Não mudam facilmente, tá? Então, tempo é uma condição momentânea das condições atmosféricas, ficou feio, né? E clima são as características mais permanentes das condições atmosféricas de um lugar. Como eu falei para vocês, muda. Para você dizer que um clima mudou de uma região, você tem que observá-lo pelo menos por 30 anos ou mais. Ok? Seguindo adiante, segunda questão. Onde o clima de uma região atua, onde o clima de uma região de uma região atua, ou seja, tem influência. Aí, ó, eu falei para vocês, influencia nas formas de relevo, no regime dos rios, ou seja, se o rio vai ser permanente ou vai ser um rio temporário, no desenvolvimento da vegetação de um lugar, né, vai facilitar ou dificultar a formação de vegetação. E no dia a dia das pessoas, e nós citamos vários exemplos na aula, o modo de vestir, o nosso deslocamento, o nosso comportamento no dia a dia, os horários que nós saímos de casa, enfim, tá bom? Então, repetindo, onde o clima de uma região atua, ou seja, tem influência, forma de relevo, regime dos rios, desenvolvimento da vegetação e no dia a dia das pessoas. Tá. O que são massas de ar? São grandes porções de ar que adquirem as características de temperatura e umidade das áreas onde se originam, tá? Então, o que são massas de ar? São grandes porções de ar que adquirem as características de temperatura e umidade, né, das áreas onde se originam. Expliquei para vocês, né? Cada massa de ar carrega as características da região onde ele nasceu. Qual é a exceção? Nós vamos ver já já adiante numa questão. Olha, ó, como o local onde surgem influencia na sua característica na massa de ar, tá? Ó, as que se formam nas regiões polares e temperadas são frias e provocam queda de temperatura onde elas passam. Já as que se originam nas zonas tropicais, mais quentes, né, provocam um aumento da temperatura nos locais por onde elas passam. Então, como o local onde surge influencia nas suas características, né? Nasceu na região fria, polares e temperadas, elas são frias. Nasce na região tropical, elas são quentes. E aí elas carregam essas características por onde elas passam. Se vem uma massa de ar polar, ela vai provocar a queda de temperatura. Se tem uma massa de ar tropical que nasceu na região quente, ela vai provocar naquela região onde ela está atuando o aumento da temperatura.
E aí, como a vegetação pode influenciar na massa de ar? E aí, é a exceção que nós vimos até agora há pouco na aula, fornecendo a umidade para o ar e influenciando a temperatura da região e na massa de ar, né? Então, quando uma floresta, uma vegetação como a floresta amazônica que nós citamos na aula, fornece umidade para aquela região, ela está fornecendo a umidade para a massa de ar que está naquela região, que nasce naquela região, diminuindo a temperatura, e ela acaba influenciando na formação dessa massa de ar. Falei para vocês, uma massa de ar que nasce num lugar como no meio do continente, ela tende a ser uma massa de ar quente, né? Seca, aliás, né? E mas quando você tem uma presença de uma floresta como a floresta amazônica, por exemplo, ela deixa de ser seca e passa a ser úmida, exatamente porque a floresta fornece umidade para ela, ok? Então, até a próxima, fiquem com Deus.